The Blacklist Redemption, ou Lista Negra A Redenção, é um spin-off de The Blacklist, que a gente conhece também como Lista Negra, e é protagonizada pelo Tom King, o marido da Liz, e pela Scott, que é mãe do Tom. Esse spin-off teve uma temporada com 8 episódios, que rolou lá em 2017, mas chegou agora, recentemente, na Globoplay aqui no Brasil, e eu, como um fã de The Blacklist, saí correndo pra assistir e vim aqui contar pra vocês se vale ou não a pena vocês verem também. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith, e como eu tava falando, né, esse spin-off ele rolou lá em 2017, enquanto The Blacklist, a série original, estava passando a 4ª temporada ainda. Mais especificamente, foi entre o episódio 15 e o episódio 16. O que aconteceu? Rolou o episódio 15 da 4ª temporada lá na época, e aí The Blacklist entrou em ato, que é aquela pausa que a série dá, e durante essa pausa passou o The Blacklist Redemption, passou esses 8 episódios, quando acabou, aí The Blacklist voltou pro seu 16º episódio. Nesse spin-off, o Tom King, que é o marido da Elizabeth, ele é contratado pela Scott para trabalhar na Halcyon. A Scott é a mãe dele, só que ela não sabe que é mãe dele, mas ele sabe que é filho dela. Ela contratou ele apenas porque ele é um cara muito foda, a gente sabe disso, para poder ajudar na empresa dela, que é a Halcyon, é uma empresa privada de segurança, mais ou menos isso, né, resumidamente. E por mais que tenha uma certa relação ali com o governo dos Estados Unidos e tal, é uma empresa totalmente privada mesmo, comandada pela Scott, que agora é dona, desde que o Howard morreu, que era o ex-marido dela, que é o pai do Tom King também. Ele morreu, inclusive a morte dele foi mostrada em The Blacklist, né, que o avião dele caiu e tal, e aí depois da morte dele, ela assumiu a empresa que ele mesmo fundou. Mas, pelo menos isso é o que todo mundo achava, porque na verdade o Howard não morreu, é mostrado isso logo no primeiro episódio de The Blacklist Redemption, e ele tá fingindo a morte dele, porque ele acha que é a Scott que tentou matar ele, e aí ele começa a ir contra ela, só que todos os discursos dela em relação ao Howard fala que ele tava louco, ele tava até internado um pouco antes disso e tal. Então tem meio que uma guerra entre os dois, só que agora o mundo inteiro acha que o Howard morreu e ele tá usando isso a favor dele pra conseguir se vingar. E o Tom King acaba sendo jogado no meio dessa guerra entre o pai e a mãe dele. O Howard sabe que é pai dele, mas a Scott ainda não sabe que é a mãe. Então o que o Tom faz? Ele é jogado no meio disso tudo, ele começa a trabalhar pra Scott pra se aproximar dela e conseguir algumas respostas sobre o passado dele e sobre quem tá certo, né? Ela ou o pai, né? Quem que tá certo nessa treta, nessa guerra toda, que ele acabou indo parar aí nesse meio. Mas antes de falar um pouco mais, eu vou tentar encaixar esse spin-off cronologicamente na série de The Blacklist, porque como eu falei, passa entre o episódio 15 e 16, mas tem alguns fatos que passam em The Blacklist antes do episódio 15 que complementam o início da série e depois, posterior também, o pós-spin-off, o que acontece em The Blacklist, eu vou tentar separar pra vocês episódio por episódio mais ou menos. O que acontece? Lá no episódio 13 da 4ª temporada de The Blacklist, né, da lista negra principal, aparece a notícia da queda do avião do Howard, e aí o Tom King tá assistindo essa notícia, ele fica meio assim, mas não ao mesmo tempo, porque ele não tinha tanto contato com o pai dele. Ele foi abandonado, não foi abandonado, né, mas ele foi dado como desaparecido quando ele era criança. Então não foi criado pelo Howard e pela Scott, ele foi criado por uma outra família. Então ele não tem tanta essa proximidade. Mas quando teve a notícia da morte do pai dele, ele começou a investigar e procurar um pouco mais de respostas sobre o passado dele pra saber o que aconteceu de fato. Então ele vai até atrás do Reddington também, aí o Reddington fala, mano, deixa essa fita pra lá, velho, você vai causar mais treta, deixa o passado no passado, você é um outro cara agora, você tem uma família, tem uma filha, que a Agnes já tinha nascido. Então deixa isso pra lá e o mais importante, não confia na Scott, que é sua mãe. Não conta pra ela que você é filho dela, senão você não vai encontrar as respostas que você tá procurando. Isso tudo acontece no episódio 13. No episódio 14, óbvio que ele não ouviu o Reddington, então ele começa a ir mais ainda atrás de respostas. Então nesse episódio ele começa a investigar um pouco mais a fundo e ele encontra o detetive responsável pela investigação do desaparecimento dele quando ele era criança, quando ele ainda era o Christopher Hargrave. E ele encontra esse detetive e o detetive fala que na verdade ele morreu. Só que ele não morreu, porque ele tá ali, né, no caso. Mas ele fala que na época as conclusões chegaram que o Christopher Hargrave, o criança, tinha sido assassinato, até porque uma pessoa confessou esse crime. Então ele investiga um pouco mais, ele vai atrás da mãe desse assassino, desse cara que confessou o assassinato de uma pessoa que está viva, e aí ele acaba descobrindo que foi pago um dinheiro muito grande, $100 mil, se eu não me engano, pra que o bandido confessasse esse crime. E aí é que ele começa a ter respostas, não, ele começa a ter mais perguntas, na verdade, porque, mano, alguém pagou para que a investigação sobre o desaparecimento dele fosse encerrada. Quem pagou? Ele só consegue chegar à conclusão que foi a própria mãe dele, a própria Scott. E aí ele começa a se perguntar, até ele conversa bastante isso com a Liz. Tipo, o que ela ia ganhar com o meu desaparecimento? Por que ela pagou
para alguém confessar um crime que não aconteceu para eu sumir da face da Terra, né? Quais seriam os benefícios em cima disso? Então ele começa a tentar investigar ainda mais a fundo nesse 14º episódio. E aí chega o episódio 15 da 4ª temporada de The Blacklist, onde nada acontece. Nada em relação a esse caso, pelo menos, porque o próprio Tom King ele não aparece mais nesse episódio. Inclusive, esse episódio é aquele que o Redditon é envenenado, e aí ele descobre que foi o Dembe, né? Ele começa a desconfiar que foi o Dembe, começa a ir atrás dele e tal, justamente nesse 15º episódio. Aí a série dá uma pausa, aquele ato, e começa o spin-off The Blacklist Redemption. Ele chega a trabalhar pra mãe dele, ele conhece o pai, ele começa a procurar respostas, começa a ter contato com os dois, começa a procurar respostas, né? Juntar tudo que ele consegue de informação, e aí acaba os 8 episódios e volta The Blacklist pro episódio 16, só que o Tom não volta. Então passa o episódio 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e nada acontece, nada é citado sobre o Tom, o personagem dele não aparece mais na série, ele só volta a aparecer no episódio 22. Só que no episódio 22, quando ele aparece bem no finalzinho já, com a maleta com os ossos que a Mr. Kaplan deu pra ele, que é os ossos que é um mistério até hoje, inclusive na série. Então ele aparece lá com a maleta, abrindo numa estação de trem, aparentemente, não sei se é exatamente isso, numa rodoviária ou no aeroporto, mas eu acho que é uma estação de trem. Então ele abre lá a maleta, mostra os ossos e tal, e só, não fala mais nada. Aí termina a 4ª temporada, começa a 5ª com o primeiro episódio, e aí ele volta pra casa mesmo, aí encontra a Liz dá uma abração nele, aí a Liz fala que o Redditon é pai dela, porque ela tinha acabado de descobrir isso no final da 4ª temporada, que era a informação que a gente tinha até então. E aí começa tudo isso, e a partir daí ele só começa a fazer parte desse mistério da maleta, dos ossos. Ele começa a investigar melhor esses ossos, vai atrás de um cara lá pra conseguir investigar o DNA dos ossos, e só, nada mais é citado sobre o passado dele em The Blacklist. E aí a gente fica nisso daí. Então, assim, The Blacklist cita o passado do Tom até o episódio 14. Daí pra frente, a gente não tem mais respostas. Na teoria, a gente deveria ter as respostas em The Blacklist Redemption, que deveria ter uma 2ª temporada, mas não teve porque foi cancelada com apenas 8 episódios na primeira. E é sobre esse spin-off que eu vou começar a falar um pouco mais a partir de agora. Não vai ter spoiler e eu vou dar a minha opinião um pouquinho pra vocês, se vale ou não a pena assistir. Então, se você já tá curioso, antes de eu começar a falar, desce um pouquinho aqui a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like também e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, principalmente com os fãs de The Blacklist, para poderem saber um pouco mais sobre esse spin-off também. Lembrando também que você pode se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, grupo do WhatsApp. É só você aqui embaixo também clicar em Seja Membro, que tá do lado do Inscreva-se, e escolher o melhor plano aí pra você. E uma última coisinha também, segue lá a Maria Pontilhada, tá vendo que eu tô usando uma camiseta bordada aqui de Friends. Ela faz várias coisas muito legais. Vai lá conhecer o trabalho dela e faz seu pedido também via DM. Pra quem não sabe, o Maria Pontilhada é da minha esposa, da Bia. Vai lá conhecer e faça seu pedido também. Agora vamos lá então. A série é boa, né? O spin-off é bom, vale mesmo a pena assistir? Vale, mano. Vale, eu curti demais esse spin-off. E o engraçado é que eu já tinha dado uma pesquisada, já tinha ouvido falar e falaram que não era tão legal assim. Mas eu curti de verdade. Os 8 episódios, eles são muito bem desenvolvidos, sabe? São muito bem escritos. As coisas vão evoluindo muito bem até chegar no ápice, que é o final do 7º e 8º episódio ali. Tem umas reviravoltas, umas revelações. Você começa a desconfiar de todo mundo, começa a juntar as peças e você tem uma resposta, de certa forma, no fim da temporada. E é legal justamente isso, sabe? Porque a série, ela o tempo todo, ela joga o Tom King lá dentro e nessa guerra entre a Scott e o Howard, que são os pais do Tom King. E fica o tempo todo, esses 8 episódios, cada um mostrando o seu ponto de vista. Obviamente, um deles tá certo e um deles tá errado. Enquanto o Tom King tá tentando descobrir quem tá certo e quem tá errado, a gente também tá tentando, porque a gente também não tem essa informação, a gente não sabe. A gente só começa a coletar as informações conforme o Tom King vai descobrindo as coisas também. E eu passei a temporada inteira tentando descobrir, sabe? Caramba, quem é? E eu toda hora ficava mudando. Não, acho que é esse. Eu acho que esse tá certo. Não, acho que é ela. Eu acho que é ele. Eu acho que é ela. E eu ficava nessa, sabe? Tentando descobrir. E eu amo quando isso acontece. Esse mistério, sabe? Que às vezes a série dá e vai dando informação por informação. E eu adoro descobrir as coisas antes de serem reveladas mesmo. Não foi o caso aqui, eu não consegui descobrir de fato, mas foi um negócio que me envolveu, sabe? Eu consegui assistir e me empolgar com cada um dos episódios conforme eles foram acontecendo. Fora que tem personagens muito interessantes também, além desses principais. Tem o Tom King, tem a Scott e o Howard, como eu falei, mas tem uma outra galera que trabalha ali na Halcyon também, junto com o Tom King. Tem um hacker, né? Tem uma mina que manja pra caramba de tiro, tem um outro lá também que arregaça todo mundo, que ele é muito foda em tudo que ele faz, que já apareceu em The Blacklist também. Então o elenco também é muito bom e te cativa e faz a gente prestar bastante atenção e continuar acompanhando e sempre querer assistir o episódio seguinte. E quando vai chegando no final ali também começa a ter uns momentos mais de tensão, sabe? Quando tem tiro, tem investigação, as coisas vão começando a se aproximar de um desfecho, vai ficando um pouquinho mais tenso, o que deixa a gente ainda mais preso e querendo cada vez mais. Agora,
se a gente for comparar um pouquinho com The Blacklist, parece que a série é um pouco incompleta. Porque qual que é o legal de The Blacklist? O Reddington, né, é uma série policial, uma série de investigação, que tem várias coisas e tal, só que aí tem o Reddington, que é sabe, o temperinho a mais, o je ne sais quoi a mais que a série tem. Isso que é legal em The Blacklist. A gente gosta, a gente assiste The Blacklist até hoje por causa do Reddington, a gente sabe disso. Em The Blacklist Redemption, não tem. Tinha planos de ele aparecer na segunda temporada, mas ele não é o foco. Então, acaba sendo, de certa forma, só mais uma série policial. Por mais que a intenção de The Blacklist Redemption seja mais uma série investigativa do que ser uma série policial, ainda assim, acaba se encaixando nesse gênero de série policial e é só mais uma, porque não tem esse negocinho especial que The Blacklist tem. A parte boa é que se por um lado não tem o Reddington, por outro lado não tem a Liz. Na verdade, até tem, ela faz umas participações ali, só que, mano, pra quem já tá comigo aí na 7ª temporada de The Blacklist, a gente não aguenta mais a Elizabeth King. Ela tá muito chata. Então, nesse ponto, na época eu gostava dela, na época da 4ª temporada, então talvez teria sido legal ter visto mais ela na série, mas agora que eu tô na 7ª e que eu tô de saco cheio dela, foi bom ela não ter aparecido aqui. Então, pra mim, foi um ponto positivo. Mas, de verdade, vale a pena assistir, mano. Eu curti assistir esses 8 episódios. Que pena que eu demorei tanto pra assistir. Eu devia ter assistido na época que saiu, só que eu fiquei enrolando e acabei não vendo, não sei porquê. Mas agora que chegou na Globoplay, foi uma ótima oportunidade. E, aliás, tem uma participação do Cooper também, que deixa a série ainda mais próxima de The Blacklist. Outra semelhança que tem entre o spin-off e a série original é que em The Blacklist Redemption também, cada episódio é sobre uma pessoa. Sabe em The Blacklist que todo episódio tem um bandido da lista negra do Reddington, que a força-tarefa ali vai atrás e tal, e o nome do episódio é o nome da pessoa? Em The Blacklist Redemption funciona mais ou menos da mesma forma. Cada episódio é sobre uma pessoa, só que aí a diferença é que não é um bandido necessariamente. É alguém que eles estão indo resgatar, ou é alguém que tem a ver com o caso principal que tá rolando ali na história, que tá se desenvolvendo ao longo dos episódios, mas é cada um ligado a uma pessoa também parecido com The Blacklist. Mas nem tudo são flores. Infelizmente, The Blacklist Redemption termina com um gancho, o que é bem triste e frustrante pra caramba. Porque, assim, não me entenda mal, ainda vale a pena assistir, eu ainda recomendo vocês assistirem. Porque a história que é criada no início do primeiro episódio ali, ela se desenvolve bem e ela encerra. A gente tem as respostas que a série prometeu durante esses 8 episódios. Então ela encerra, mas aí tem um gancho, sabe? Ela termina de um jeito que, porra, precisava muito de uma segunda temporada. E não vai ter, porque The Blacklist Redemption não teve tanta audiência na época e, infelizmente, acabou sendo cancelada. Então isso é um pouco frustrante, porque parecia que ia ter uma continuação, né? Na verdade teria, e merecia ter, porque de verdade foi muito bom. Eu terminei com a vontade, caramba, eu quero uma segunda temporada, eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. E não vai ter. E isso me entristece um pouquinho, porque já é de 2017, o ator que faz o Tom King, ele já tá em uma outra série, então provavelmente não teremos mesmo um revival, aí não vai voltar pra uma segunda temporada, muito difícil. Seria legal se pelo menos esses dois personagens, como o Tom King já morreu em The Blacklist, seria legal se os pais dele aparecessem ou fossem citados em The Blacklist pra gente ter uma resposta. Se aconteceu, eu não lembro, porque faz muito tempo que eu assisti a 5ª temporada, então não lembro se teve alguma coisa relacionada a isso, mas eu acho que não teve. Então sim, quando a gente termina, fica esse gostinho de putz, mano, ficou incompleto, faltou alguma coisa ali. Mas ainda assim, vale muito a pena assistir, foi bem legal, principalmente pra você que já assistiu a 7ª temporada e tá esperando a 8ª assim como eu, ou pra você que tá esperando chegar a 7ª na Netflix, vai chegar agora dia 18, então você tá esperando, tá nessa ansiedade, dá pra ir assistir nos 8 episódios lá na Globoplay, se você tiver assinatura, enquanto não chega a 7ª temporada de The Blacklist na Netflix. Então, assim, resumindo, pra você que chegou até o final aqui desse vídeo e ficou confuso com tanta informação, vale muito a pena assistir, eu gostei demais, foi melhor do que eu esperava, mas já saiba que vai ter um gancho no final que a gente não vai ter respostas. E você que já assistiu, o que você achou? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, e se você ainda não assistiu, me fala se você ficou com vontade, se você vai assistir por causa desse vídeo, comenta aqui embaixo também. E não esquece de antes de sair do vídeo, se inscreve clicando aqui nessa bolinha, caso você ainda não tenha se inscrito, e vem assistir outro vídeo que eu vou deixar desse lado aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!